Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Mariane. Oi, Gel. Oi, Rafa. Oi, Melry. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Oi, Ana Paula. Oi, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo, vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar mais uma live, a última live que antecede a nossa missão PAC7, que vai começar amanhã, hein? Obrigada, Rafa, você que é. Obrigada, tô aqui com o barrigão. Que bom, gente. Bom, hoje na nossa live nós vamos conversar sobre fala, linguagem e alfabetização nos casos de transtorno do processamento auditivo central. É um assunto que eu falo muito, mas sempre que eu falo nunca é igual. São tantas informações, né? Então eu vou tentar nessa live resumir para vocês esses três assuntos, esses três diagnósticos dentro do processamento auditivo central. Quem está sempre nas minhas lives já ouviu eu falar que o processamento auditivo ele está no indivíduo desde bebezinho, desde nascido no útero da mãe, após a 20ª semana. O processamento auditivo, a audição dessa criança já está sendo formada. Então, quando a gente fala de linguagem, fala, alfabetização, a gente pensa em crianças que estão tendo alguma dificuldade em um desses processos. E nós não podemos excluir que há algo no processamento auditivo a ser estimulado. E quando a gente coloca aqui fala, linguagem e alfabetização nos casos de transtorno do processamento auditivo central, a gente já pensa em uma criança que está acima dos 7 anos. E quando a gente recebe uma criança com mais de 7 anos, que tem queixas ainda presentes na fala, linguagem e alfabetização, antes de nós pensarmos em quais habilidades do processamento auditivo essa criança está precisando ser estimulada, a gente precisa, dentro da nossa anamnese, da nossa busca pela causa, saber o que houve com essa criança antes dos 7 anos. Porque ela teve, desde o momento que ela nasceu até os 7 anos, para desenvolver bem esses processos auditivos. E se ela está apresentando déficit em fala, linguagem ou alfabetização, já partimos do pressuposto que tem algo falhando no processamento da informação dessa criança, tá? A gente sabe que o auditivo é a base para a fala, linguagem e alfabetização. Podem ter falhas no processamento da informação visual, corporal, podem. Mas o que ocorreu com essa criança antes dos 7 anos, quando ainda ela estava em um desenvolvimento, em uma maturação dos seus processos neurocognitivos, neurobiológicos e expostas a situações que ajudariam ela nesse desenvolvimento. Então, quando a criança nasce, que é um bebezinho, a gente já sabe que a partir dos 6 meses começa ali uma alimentação, uma retroalimentação de feedback auditivo por meio do balbucio, para então começar a desenvolver a fala sem significado, tá? Assim como se essa criança tiver
uma obstrução da passagem desse som em 6 meses, 1 ou 2, a gente sabe que vai haver uma estagnação no desenvolvimento da fala dela. Fala, quando eu digo aqui para os fonos, ainda é fala de movimento. Essa criança, ela deixa de balbuciar. Essa criança, ela deixa de emitir sons que ela já emitia, por uma causa orgânica, que a gente sabe que é as otites. E estudos mostram que dos 6 meses até os 2 anos de idade, há um pico de otites nas crianças, por conta do desenvolvimento da tuba auditiva. E otites, às vezes, que os pais não sabem, porque essa criança não sente nada, tá? Então, essa criança, ela já tem ali, no primeiro momento de desenvolvimento dela, é importantíssimo para a aquisição da linguagem, um impedimento da entrada da informação auditiva por causa orgânica. Essa causa orgânica pode comprometer o desenvolvimento anatômico e funcional da audição central, porque a nossa audição, ela é periférica e central. Na criança antes dos 7 anos, esses processos da audição central, eles estão em formação ainda, eles não estão completos. Então, a criança tem, desde esse momento do nascimento até os 7 anos, para ter um bom desenvolvimento neurocognitivo, neurobiológico e estar expostas a situações externas que vão proporcionar a ela as habilidades e os estímulos necessários para haver esse desenvolvimento. Então, se a criança tem uma otite por repetição, uma otite silenciosa, ou às vezes resfriados constantes, e aí essa secreção vai para o ouvido, e a gente sabe que isso é muito comum, porque a criança, ela entra na escolinha, ela está sempre em contato com outras crianças, está sempre com aquela coriza, se depender ainda da cidade onde mora, igual aqui Brasília. A maioria das crianças, em algum momento do desenvolvimento delas, elas podem ter uma privação dessa informação auditiva. E essa privação auditiva, ela vai comprometer no desenvolvimento do processamento da informação auditiva. Só que nós sabemos que o nosso cérebro, ele é um plástico, tá? Nós, terapeutas, profissionais da área da saúde, que trabalha estudo, desenvolvimento, né, da pessoa, a gente sabe que o cérebro, ele é moldável, ele tem uma neuroplasticidade, ele se modela, ainda mais no processo de desenvolvimento da criança. Por isso a gente tenta ao máximo trabalhar com diagnósticos precoces, com estimulações precoces, porque esse cérebro ainda está se moldando diante dos estímulos que entram. Então, essa criança, o cérebro dela está em formação. Ela pode ter um período de privação de informações de entrada, mas depois, se ela obter esses estímulos de forma intensa, é compensada essa privação que ela teve nos primeiros anos de vida. Isso foi estudado em animais. Então, foi visto inclusive nos animais que quando há uma privação de entrada da informação auditiva, as estruturas do nervo auditivo, do tronco encefálico e até do córtex auditivo primário sofrem alterações anatômicas e funcionais. Só que o cérebro, ele é moldável, então se a gente consegue estimular isso, a gente consegue reorganizar e potencializar essas habilidades novamente. Por isso que o processamento auditivo, ele tem que estar presente no diagnóstico, no processo de estimulação das nossas crianças antes dos 7 anos, tá? E aí a gente parte do pressuposto que uma criança, para ir bem na alfabetização,
ela tem que ter passado pelo estágio anterior, fala e linguagem. Então, primeiro vem os movimentos orofaciais, os balbucios, e por meio do feedback, da retroalimentação, essa criança começa a se ouvir e a ouvir o outro. E ela começa a ter um armazenamento de informações no seu cérebro, que é a memória, né? Mas no processamento auditivo, quais são as habilidades que ali, na criança bem pequenininha, que está em processo de desenvolvimento de fala, já são perceptíveis? O reconhecimento, a discriminação, a localização. Uma criança, ela consegue reconhecer a voz da mãe e do pai. Ela consegue discriminar a voz da mãe e do pai de um brinquedo dela. Ela consegue localizar esses sons, tá? Tudo porque essas estruturas envolvidas no processamento auditivo estão se desenvolvendo por meio dos estímulos externos e o próprio desenvolvimento neurobiológico da criança, que vai proporcionar para ela um desenvolvimento cognitivo, tá? Os processos cognitivos, eles vão se formando a partir do momento que esse bebê, ele começa não só a reconhecer, mas a compreender comandos, a compreender a fala da mamãe, a fazer o que a mamãe pede, mostrar e apontar o que a mamãe pede. Ali já está sendo formado o processamento auditivo dessa criança, que é consequência também e depende estar interligado com os processos cognitivos. Não existe um cérebro que funciona sozinho. Todo cérebro de todo mundo precisa de informações entrando, tá? Dessas informações chegando até os córtex auditivos e associativos íntegros, seja por via visual, tátil, auditiva, tá? Então, nós estudamos o desenvolvimento do processamento auditivo e a gente sabe que se houver falha na fala e na linguagem, pode estar correlacionado com um déficit no processamento auditivo central, tá? Então, a fala, ela começa a partir destas habilidades primárias de processamento auditivo, tá? Depois essa criança, ela começa a reconhecer essas informações e a associar, tá? Quando começa a reconhecer e a associar, essa criança começa a adquirir o código da língua, tá? As nossas crianças aqui, elas começam a aprender as palavrinhas em português, outra criança começa a aprender em japonês, outra criança começa a aprender em polonês. Mas em todas as crianças, em todo ser humano, o desenvolvimento é igual, independentemente da língua, tá? Então, não basta essa criança só falar, ela tem que começar a adquirir o código da língua. E para começar a adquirir esse código, que são os vocabulários, mesmo que ela fale errado, ela precisa de processos cognitivos que envolvam a decodificação da informação, a memória, o processamento da informação, para que ela comece a armazenar essas informações, a associar, a desenvolver uma imagem mental dessa língua, para começar a utilizar na fala. Então, quando a gente atende uma criança com alterações na fala e na linguagem, nós precisamos nos perguntar onde que está a falha nessa criança? É na entrada da informação? Essa criança está tendo alguma falha por questões orgânicas ou ambientais que estão impedindo com que ela receba essas informações? Ou não? Essa criança, ela não tem nenhuma questão orgânica que impede ela de receber, ela está com dificuldade em armazenar essas informações, em processar, em associar. Essa criança está com dificuldade em resgatar essas informações, tá? Então, essa criança vai se desenvolvendo com alguma alteração na fala e na linguagem.
Se eu tenho uma falha na minha linguagem, na minha fala, a minha retroalimentação, o meu feedback vai se tornando alterado, tá? Por mais que a minha causa ainda não seja exclusivamente de entrada da informação auditiva, as minhas alterações na forma como eu falo e na forma como eu processo as informações do ambiente vão prejudicando o meu desenvolvimento do processamento auditivo. Só que os estudos mostram que é muito mais comum essa criança ter uma dificuldade de entrada da informação por otites, por questões genéticas, por questões de privação ambiental e que isso reflete diretamente na fala e na linguagem. Essa criança, a partir dos 2 anos, ela começa a adquirir vocabulários, a parte semântica. Ela começa a precisar de habilidades de acesso lexical. Ela precisa começar a adquirir habilidades fonéticas, fonológicas, semânticas, já falei, pragmáticas e sintáticas. O que é isso, né? São habilidades que vão proporcionar para ela uma habilidade de se comunicar dentro de um grupo. Se uma criança tem dificuldade ou falha em uma dessas habilidades, o seu desempenho na linguagem, na comunicação vai estar falho. Então a gente fala e linguagem, mas isso reflete diretamente na comunicação das nossas crianças. E isso ela ainda nem chegou na alfabetização. O processo de alfabetização vai requerer dessa criança um processo cognitivo mais complexo ainda. Ela vai precisar de habilidades já intactas para conseguir manipular essas informações da língua, tá? Que é a consciência fonológica, que é a memória de curto prazo, que é o acesso lexical muito bom para poder transformar essas informações que eram antes fala e linguagem em código de escrita, tá? Então a gente ainda está nas questões de fala e linguagem. A gente precisa identificar onde que está a principal dificuldade dessa criança para poder estimular. Por isso que não podemos colocar uma criança em terapia sem ter completa certeza que não há nenhum comprometimento de entrada da informação, que não há uma obstrução de conduto auditivo externo, que não há otite, que não há principalmente, gente, disfunção tubária, tá? Que é um exame até muito pouco pedido, tá? Então, na imitanciometria, quando uma criança ela já tem lá curva tipo C, reflexos ausentes, isso já mostra, tá? Que pode haver lá um impedimento das informações via aferente no tronco encefálico, tá? Então, mais ainda, como terapeutas que estimulam a fala e a linguagem, a gente tem que estar sempre correlacionando os achados audiológicos com o nosso planejamento terapêutico, excluindo ou também colocando como causa principal para o atraso, o transtorno e as dificuldades de fala, linguagem e comunicação dessa criança, tá? A partir dos 4 anos, já espera-se que essa criança tenha um pensamento mais abstrato das informações, tá? Mais complexo, que essa criança já não precise mais tanto de pistas visuais, que ela consiga manter um diálogo, que ela consiga acompanhar uma conversação, que ela consiga organizar o pensamento dela para expressar, tá? E assim vai havendo uma retroalimentação, não só mais do que ela fala, mas do que o outro fala. Olha como já se torna mais complexo a partir dos 4 anos, né? E geralmente são as crianças que nós estamos atendendo no consultório. Eu recebo muito a pergunta de colegas: Marissa, meu paciente tem trocas assim, assim, meu paciente tem problema na fala, na linguagem, assim, assim. Pode ser PAC alterado? Sim, mas não alterado ainda, mas necessitando muito de estimulação, tá? Porque se a criança ela tivesse um bom desenvolvimento
tá? De fala e linguagem, consequentemente esse processamento auditivo, a gente já parte do pressuposto que ele também estaria funcionando muito bem, tá? Porque é a base da entrada da informação auditiva para essa criança decodificar essas informações que ela vive no ambiente. Então, a partir dos 4 anos, quando os diálogos começam a ser mais complexos, a exigir mais coerência, começo, meio e fim, que essa criança tem que contar o que fez na casa da avó, do vô, na escolinha, né, que vai requerer memória, organização e também atenção e vocabulário, essa criança começa a se perder. Eu ainda não estou falando em trocas na fala, porque é muito comum a gente receber crianças com 4 anos que ainda tem muitas questões de linguagem que antecedem, inclusive, a questão fonológica ainda, tá? Porque o fonológico ele vai estar em desenvolvimento com essa criança. Só que o tempo de amadurecimento e a complexidade dessa decodificação de uma unidade mínima linguística é muito maior, tá? Essa criança precisa antes estar capacitada para formular frases, para organizar o pensamento dela, para manter um diálogo, mesmo que a estrutura frasal ainda não esteja totalmente completa, que essa criança ainda tem alterações nas conjugações, nas preposições, mas ela consegue se organizar para manter um diálogo. Quando essa criança não consegue, há uma quebra, a comunicação está falha e essa criança começa a ficar atrasada em comparação com as outras e se não houver uma intervenção, ela vai ficando mais atrasada ainda e logo vai começar o quê? A alfabetização. Então, o fonológico sempre vai estar relacionado com esse desenvolvimento muito bom da linguagem e, consequentemente, do processamento auditivo central. Como vocês já viram eu falando aqui muito nas aulas, o caminho do processamento auditivo central. Vocês, quem está me acompanhando, vai lembrar que primeiro é a aferência, essa informação entra e ela precisa ser decodificada. Aonde? Lá no pedágio, né? Precisa ser reconhecida. É lá no nosso córtex auditivo primário que a gente passa a perceber que é um estímulo de fala. E a gente começa a perceber as diferenças, as nuances no tempo e na frequência. Isso já está presente antes dos 7 anos, tá? Só que após os 7 anos, isso já tem que estar maduro para essa criança decodificar o código linguístico, visual e auditivo para poder escrever, tá? Então, já sabemos que se essa criança tiver qualquer dificuldade na fala e na linguagem, a alfabetização também vai ter empecilhos, tá bom? Por conta dessa dificuldade na decodificação, tá? Na análise temporal do tempo dessas informações linguísticas, ok? Mas vocês conseguem entender que antes essa criança tem que conseguir formar frases e fazer uma boa narrativa? Então, esses 2 aspectos não podem faltar nas nossas avaliações, no nosso planejamento terapêutico, tá? Não focar só em trocas. Há crianças que só necessitam dessa estimulação fonológica? Sim, mas há muitas crianças também que trazem lacunas de linguagem e que às vezes começam a falar tudo direitinho e vão para a parte de alfabetização. E lá na parte de alfabetização elas começam a encontrar dificuldades, seja na transcrição do código, da leitura e da escrita, seja na interpretação de textos, seja na compreensão dos comandos do que a professora fala, seja na memória. Mas por quê? Porque há ainda alguma lacuna anterior que não foi vista, que não foi trabalhada ou que não foi identificada, tá? Porque essa criança foi passando. E aí na alfabetização tem algo a ser identificado. E aí a professora, os pais começam a ver que essa criança, ela está esbarrando já no primeiro aninho lá da escola, essa criança já está esbarrando.
E aí vai passando, até que em algum momento aparece a luz, um anjo e fala, faça o exame do processamento auditivo. Aí essa criança vai fazer o exame do processamento auditivo. E aí, dependendo se for feito num lugar que acolhe essa família, que explica, né? Essa família vai seguindo bem. Mas, infelizmente, se encontram pessoas que não sabem explicar para essa família já se depara lá com um laudo, transtorno do processamento auditivo central. Essa família já acha que essa criança tem deficiência mental. Essa família já acha que essa criança é deficiente. E às vezes se apegam até a isso e vai virando uma bola de neve. Isso quando é identificado cedo, quando não, é identificado com 9, 10 anos. Essa criança já tem uma memória, uma carga de situações de frustração na escola. Olha quanta responsabilidade nós, fonoaudiólogos, nós temos. Primeiro, de identificar o histórico dessa criança, o que essa criança já passou, para a gente poder intervir. Por isso que no tratamento do processamento auditivo não existe milagre, não existe estratégias que vão ajudar essa criança se a gente não entender o histórico, quando tudo começou, o que aconteceu, por onde a gente vai começar, quais são as lacunas que existem antes. E entender o histórico dessa família, por tudo que eles passaram e principalmente a criança. Esse é o diferencial para um bom tratamento, tá? Não é pensar ainda em estratégias, em joguinhos, em quais exercícios que eu vou utilizar, se eu vou utilizar cabine ou não. Não, a gente primeiro tem que ter esse olhar do todo, tá? Eu não vou conseguir fazer um bom tratamento, entender do processamento, do transtorno do processamento, se eu não olhar para o todo. E para o todo envolve você olhar para a fala e a linguagem, o histórico dessa criança, tá? Se você é audiologista, né? Isso não é para mim porque eu sou audiologista, eu sou só quem faz o exame. A responsabilidade de quem faz o exame é maior ainda, tá? Porque é o que vai dar o diagnóstico, é o que vai dar um laudo e é o que vai, às vezes, direcionar essa família para um bom tratamento. Por quê? Às vezes essa família, quem solicitou a avaliação foi o professor, às vezes foi a vizinha que falou para fazer a avaliação do PAC, tá? E essa família vê aquele laudo e a fono que fez o exame, a audiologista, só se preocupou com os aspectos audiológicos. Tá? Então tá vendo como é importante ter o todo, entender por onde essa família passou, tá? Às vezes essa família já observava questões de linguagem nessa criança, mas nunca associaram ao desenvolvimento do processamento auditivo. Quantas crianças que eu já atendi, que chegaram para mim com transtorno do processamento auditivo, e quando eu fui fazer tudo isso que eu estou ensinando vocês, os pais acabaram relatando, sim, ele tem dificuldade para contar como foi o dia, ele tem dificuldade para entender algumas situações que a gente tem que explicar para ele é imaturo, ele é ingênuo, as crianças passam ele para trás, eu ainda tenho que ajudar ele em atividades que ele daria conta, ele é desorganizado, ele é esquecido, ele perde as coisas, só que isso não está totalmente direcionado com a escola. São coisas da rotina. Então, uma criança com transtorno do processamento auditivo, quando a gente também vê alfabetização e transtorno do processamento auditivo, nem sempre as dificuldades dessa criança vão estar diretamente só na escola. Essa criança pode ter dificuldades na rotina que limitam algo no comportamento, na interação e na aprendizagem dela. É nosso objetivo identificar isso e ajudar a família a identificar. E aí, antes de tudo isso, não tem por que eu pensar qual é a relação do transtorno do processamento auditivo com a alfabetização, tá? Eu preciso entender tudo isso. Essa criança teve privação de estímulos quando pequenininha? Essa criança dorme bem? Essa criança, ela tem alguma obstrução de vias aéreas superiores? Ela ronca? Como que é a rotina? Essa criança tem autonomia? Essa criança tem independência? Porque tudo isso são dados do desenvolvimento de fala e linguagem. O que adianta você se preocupar com a leitura e a escrita de uma criança
toda a parte da escola, quando lá em casa ela ainda não consegue organizar o material, ela não consegue organizar o estudo dela, ela não tem autonomia e independência para fazer as coisas dela sozinha, os pais precisam estar mandando. Então, nem sempre o olhar vai ser só para a alfabetização. A queixa não vai estar só na alfabetização. Então, existem pacientes e pacientes nesse processo de alfabetização. Não adianta eu falar para vocês assim, ó, criança com transtorno do processamento auditivo vai ter dificuldade em decodificação, em resolução, em processos temporais e você vai estimular isso. Não adianta eu falar para vocês quais são as habilidades auditivas, quais são as atividades que vocês vão estimular, se vocês não entenderem esse contexto, tá? Eu já recebi, e você pode receber crianças que a queixa é exclusivamente na escola? Sim, mas geralmente você precisa entender isso para incluir no seu planejamento terapêutico, tá? E aí a gente pode ter crianças com dificuldade bem específica nessas habilidades de decodificação, de percepção de tempo, que comprometem a decodificação dela na hora de ler e escrever, que ela tem trocas, ou então que ela não consegue fazer uma interpretação de texto. Sim, tá? Só que geralmente essa criança, a interpretação de texto não, tá? Geralmente a interpretação de texto, quando uma criança tem dificuldade para interpretar o texto, ela também tem dificuldades em outras áreas da linguagem, tá? Interpretar situações, em compreender alguns comandos. Vou falar exclusivamente da leitura e da escrita, tá? Essa criança tem trocas na leitura e na escrita, essa criança tem dificuldade em copiar do quadro e só essa é a queixa, tá? Os pais até se surpreendem com o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo, porque é uma criança que se desenvolveu super bem, que não deu sinais de alterações na fala e na linguagem, tá? Então, e aí? Olha que diferente, uma criança que sempre deu sinais, que tem dados na rotina do déficit, mas de outras que não, que só lá no momento da escola que começou a ter dificuldade. E também tem o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo. Como você, fono, vai orientar os pais, acolher os pais e ensinar que a dificuldade do filho deles não é igual do fulaninho do vizinho, não é igual de outro colega. E nem por isso essa criança vai precisar de fazer prova separada, essa criança vai precisar de uma redução de conteúdo na prova, porque geralmente é isso que os pais, eles começam a pesquisar e aí começa a se generalizar toda a conduta terapêutica dessa criança, né? Então, o nosso trabalho é muito de tentar ter muito bem isso explicado para nós, para a gente poder explicar para os pais. Porque se a gente não sabe, não consegue fazer um bom raciocínio clínico, como que a gente vai explicar isso aos pais, tá? Que o caso do filho deles, do transtorno do processamento auditivo, é por uma habilidade exclusiva que precisa ser estimulada. Resolução de tempo, percepção de tempo. Como que a gente vai fazer isso? Então a gente tem que saber também desenhar, explicar e tornar fácil as informações que correlacionam tudo ao processamento auditivo. E a gente só vai conseguir isso quando a gente entende o todo. Novamente eu vou falar do todo. Por quê? Esse todo é o cérebro da criança. Esse todo é como a criança aprende. A criança não aprende apenas por meio de uma habilidade de resolução e decodificação. Ela aprende por meio de associação, tomada de decisões, funções executivas, planejamento, execução, tá? E aí a gente precisa outra coisa identificar além de tudo isso. O processo de alfabetização, se houve ou não alguma lacuna no processo de alfabetização dessa criança. Se essa criança ela tem uma dificuldade em consciência fonológica, tá? Então a consciência fonológica ela está muito relacionada com o processo de alfabetização. E a consciência fonológica ela depende exclusivamente do processamento auditivo central. Eu tenho que ouvir uma informação e eu tenho que manipular essa informação. A consciência fonológica ela está dentro da metalinguagem, tá?
Então, para eu ter uma boa habilidade de consciência fonológica, eu tenho que ter outras habilidades de metalinguagem, como eu já disse, tá? De linguagem, de organização de pensamento, de formulação de frases, para depois eu conseguir a consciência fonológica. Então, tem crianças que têm uma dificuldade em metalinguagem, consequentemente vão ter uma dificuldade em consciência fonológica. Outras crianças têm boa habilidade em metalinguagem, mas só uma habilidade exclusiva dentro da metalinguagem alterada, que é a consciência fonológica. Por déficit em memória de curto prazo ou uma dificuldade na percepção de tempo, porque aí ela falha só na decodificação fonêmica e não na parte de sílabas. Então, olha quanta coisa a gente tem que saber, né? Antes de pensar no tratamento, antes de pensar no direcionamento, tá? Então, primeiro passo, entender o histórico dessa criança. Observar se tem lacunas de fala e linguagem, de metalinguagem, porque isso já muda o processo de tratamento na alfabetização, tá? Observar o quanto que essa criança tem percepção das dificuldades dela, o tempo que essa criança passou até chegar em você, para você começar a fazer o tratamento, tá? E aí você vai, depois de tudo isso, olhar o exame, tá? É isso que vocês vão fazer no processo de alfabetização de fala e linguagem. E aí vocês vão pensar no planejamento terapêutico. Se essa criança está precisando mais no seu planejamento terapêutico de estímulos voltado para a metalinguagem, tá? Que não deixa de ser uma estimulação auditiva. Quando você cria um planejamento terapêutico focado na hierarquia do desenvolvimento do processamento auditivo, você cria exercícios para esse paciente com habilidades, com atividades de linguagem. Então não tem como separar. Ah, meu paciente tem dificuldade, Larissa, em atenção seletiva, em figura fundo, no teste SSI. Qual exercício que eu vou usar? Calma, não pensa no exercício sem pensar o nível de linguagem dessa criança. O que essa criança precisa aprender em habilidades de linguagem? O que é mais difícil para essa criança? É o conteúdo da escola ou são comandos no dia a dia, na rotina, que consequentemente prejudicam os comandos na escola? E aí você vai criar os seus exercícios para essa criança. Ou então você vai adequar os exercícios que você tem para essa criança, dentro dessa habilidade que da hierarquia do desenvolvimento é a primeira. Então, a criança com uma dificuldade no processo de alfabetização e transtorno do processamento auditivo, ela vai ter uma dificuldade em decodificação? Vai. Mas também podem haver outras habilidades alteradas, tá? Que não estão correlacionadas diretamente com o processo de leitura e escrita, mas que prejudicam. Então, a gente precisa entender da hierarquia do desenvolvimento do processamento auditivo, tá? E não esquecer que essa criança não é só audição, essa criança tem outros processos de entrada da informação, essa criança tem um processamento da informação, que é como se o cérebro fosse um computador. Essa criança, quando recebe essas informações, ela tem que decodificar essas informações, reconhecer, armazenar e resgatar. Então, a gente não pode esquecer disso também no momento do nosso planejamento terapêutico. Eu vou ler agora as perguntas, tá? Falei rápido, né, gente? É porque senão eu perco o raciocínio. Bom, agora vocês vão mandando as perguntas, que aí vão me ajudando aqui, tá? E aí eu fico com falta de ar. Vamos lá, deixa eu olhar aqui, muitas perguntas, obrigada, gente. Meu paciente com transtorno do processamento auditivo tem muita alteração da fala e, consequentemente, da escola. Então, aí você tem que partir de pensar na escadinha. Né? Você vai tratar a fala dessa criança por meio de estímulos auditivos nas habilidades que estão alteradas, pensando na hierarquia, tá?
Você vai tratar primeiro essa fala para depois começar a tratar a parte de alfabetização. E isso tem que estar muito bem explicadinho para a família. E, gente, a família, quando entende que você entende o que o filho deles precisa, mesmo que você diga que primeiro precisa ser trabalhada a questão de linguagem de fala para depois tratar a questão de alfabetização, a família, ela entende, tá? Então, hoje no meu consultório, quando eu recebo uma criança com alterações de fala e linguagem e queixas na alfabetização, eu vou por pedágios, tá? Por estágios. Primeiro fala e linguagem, depois alfabetização. E aí depois eu vou fazer uma avaliação da leitura, escrita e neuropsicológica dessa criança para eu poder, de fato, começar a trabalhar as questões de alfabetização. Só que o processo auditivo, né, esse processamento auditivo de entrada já foi melhorado nesse primeiro planejamento terapêutico, tá? Você estimula as crianças de faixa etária com exercícios do processamento auditivo central? Sim, todas as minhas crianças de fala e linguagem, crianças pequenininhas que estão com atraso no desenvolvimento da fala e linguagem de 2, 3 anos, eu sempre vou priorizar a minha terapia ser muito mais auditiva. Quando a criança ela é muito imatura, ela precisa do estímulo visual para ela fazer a associação. Mas depois de um tempo na terapia, você tem que ir tirando essas pistas visuais para ela começar a compreender essas informações que são puramente auditivas, porque é isso que vai dar a ela habilidade de manter um diálogo, tá? Então você está estimulando o desenvolvimento de fala e linguagem da sua criança, mas sempre com estímulo visual, você está esquecendo o primordial, que é o processamento auditivo. E aí essa criança em algum momento ela vai voltar a ter falhas, porque o ambiente, a vida vai requerer dela essas habilidades de processamento auditivo boas, porque é o que dá condições para essa criança aprender e se comunicar em situações diversas no dia a dia, tá? Uma criança com 4 anos que ainda não fala e a mãe já fez audiometria e deu normal, pode ser um PAC? O processamento auditivo central, o transtorno do processamento auditivo central, essa criança não vai ter uma perda auditiva. Ela vai ter uma audição normal, uma condução normal desse som, tá? Uma sensação normal desse som. Mas o processo de compreensão desse som pode estar alterado, tá? Mesmo com todos os exames que antecedem a condução desse som da audição periférica, mostrando normalidade. Então, a gente ainda não pensa em transtorno do processamento auditivo, mas a gente pensa que uma criança aos 4 anos, para ela não falar, tá? Precisa de mais investigação, até porque só a audiometria não fecha diagnóstico de audição normal. Essa criança precisa de um BERA, que inclusive é um exame que vai avaliar essa audição central, tá? A condução desse som até o cérebro, tá bom? Que legal, a Ju é professora. Com 6 anos apresentou otites e inclusive fez cirurgia para colocar dreno com 3 anos. Hoje, na pré-alfabetização, apresenta trocas na fala e, além disso, dificuldade para manter a atenção. Sim, Dani, essa criança que ainda, né, apresenta otites e colocou o dreno, essa criança tem uma alteração no processamento auditivo e possivelmente em todas as habilidades, porque o tempo de privação sensorial que ela teve foi muito grande. Pode ter tido momentos de audição normal até o cérebro? Sim, mas aconteceu que melhorou, alterou, melhorou, alterou. Então essa criança nunca criou uma memória auditiva. Essa criança nunca conseguiu de fato uma estimulação concreta para ver esse neurodesenvolvimento das estruturas e da funcionalidade da audição dela. Então, no seu planejamento terapêutico, você vai ter que começar a estimular desde
da primeira habilidade do processamento auditivo, que é a atenção seletiva. Por isso que essa criança tem dificuldade em manter a atenção, em selecionar um foco diante de outros estímulos, que é a primeira habilidade do processamento auditivo central, tá? Então, você não vai nem começar, ou eu já falando do planejamento terapêutico, mas se você for fazer uma terapia para essa criança de pares mínimos, né, tradicional, dela perceber um sonzinho, a diferença do outro, ou então os sonzinhos, vai ser muito difícil para essa criança automatizar. Por quê? Porque ela está com dificuldade no desenvolvimento das habilidades auditivas. Então, começa por habilidades básicas, atenção ao som, localização ao som, identificação do som em situações de competitividade, as duas orelhinhas trabalhando juntas, e depois atividades de integração. E nisso você vai colocando frases, palavras, até você chegar nos fonemas específicos que essa criança tem alteração. Tá bom? Se a família não tiver possibilidade de realizar o exame de PAC, aqui em Portugal não se usa muito ou nem sempre é acessível, em que avaliação nos podemos apoiar? Olha, existem triagens, né, que são feitas, né, mas se você entende o desenvolvimento do processamento auditivo, mesmo talvez se você não tenha o teste, você pode estimular essas habilidades no seu paciente, tá? E aí você vai se nortear pelo desenvolvimento qualitativo dessa criança e não quantitativo, tá? Que às vezes é o que acontece comigo, nem sempre eu priorizo o resultado quantitativo da criança, que é um exame, que é melhora no exame, nas porcentagens de cada teste, mas sim na rotina, no relato dos pais, no desempenho dessa criança, na queixa que ela tinha antes. Então, você pode ir fazendo dessa forma. Eu estou tentando procurar um livro que eu tenho, mas deve estar lá embaixo, que foi escrito exclusivamente para as pessoas aí de Portugal. É um livro muito bom. Deve estar lá embaixo, não está aqui. Pois eu acho, eu mostro para você, tá? Mas ele foi escrito exclusivamente por uma fono aí de Portugal, tá? Então, pode ajudar bastante aí você. Acabaram as perguntas? Dar um exemplo de habilidades de metalinguagem? Formar frases, fazer associações das informações, tá? Mas habilidades de metalinguagem é quando eu consigo organizar o meu pensamento, contar uma história, fazer uma narrativa, tudo que é esperado em uma criança já de 4 anos, tá? Então, uma criança com 4 anos, ela já tem habilidades de metalinguagem, porque ela já consegue manter um diálogo com começo, meio e fim. Ela já consegue estruturar o pensamento dela em frases organizadas, com palavras, tá? E conjugações verbais. E depois eu começo a pensar nessa linguagem. Quando eu ouço alguém me falando alguma coisa, eu começo a fazer processos mentais dessas informações na minha mente. E eu vou organizando esses processos mentais para poder entender essa informação e dar uma resposta, tá bom? Gente, amanhã na Missão PAC 7, vocês vão receber por e-mail, nos grupos de WhatsApp, vocês vão receber no Telegram, todas as informações e o material da aula, tá bom? Criança com 7 anos, com falha na decodificação, não compreende as aulas, dificuldade em percepção de fonema, consciência fonológica, linguagem, leitura e escrita, oh meu Deus, dislexia e TEPAC. Olha,
ô Márcia, pode ser dislexia? Pode ser TPAC? Pode ser os dois juntos? Pode ser só um? Sim, tá? A gente nunca pode tentar excluir, tá? Falar o que é dislexia e o que é transtorno do processamento auditivo. A criança que tem uma dislexia, ela necessita de um bom processamento auditivo central. Às vezes ela pode ter dificuldade em uma habilidade do processamento auditivo central, que precisa ser estimulada e que pode estar influenciando na dificuldade dela de leitura e escrita? Sim, mas talvez essa habilidade do processamento auditivo ela não está diretamente ocasionando toda a dificuldade de leitura e escrita que essa criança tem. Só que eu preciso melhorar essa única habilidade de entrada, porque se eu melhorar essa única habilidade auditiva, quarto lado, caiu aqui, mas já voltou, que na leitura e na escrita está faltando. Então, se eu recebo uma criança com queixa de leitura e escrita bem específica, que me mostra uma possível dislexia e um transtorno do processamento auditivo, primeiro eu penso no processamento auditivo, no que eu preciso melhorar dessas habilidades, desde a primeira até a parte de integração, associação, se tem questões ou não de linguagem, tá? Para depois eu ver as questões de leitura e escrita e solicitar uma avaliação neuropsicológica dessa criança. A criança pode ter por um bom tempo os dois diagnósticos e você ir por estágios pensando em qual é a prioridade no momento? Sim. Em algum momento o exame do processamento auditivo dessa criança pode melhorar e ela ficar só com o diagnóstico de dislexia? Sim. Essa criança pode ter uma dislexia não por causa do processamento auditivo, mas por questões visuais? Sim. Então, tudo é um raciocínio clínico que você precisa montar. Como eu disse, nem sempre a criança com dislexia vai ter uma dificuldade só em decodificação e nos processos temporais, que são as habilidades essenciais para a decodificação em relação som e letra na hora de escrever, tá? É necessário você entender se todas as habilidades estão íntegras, se as habilidades de entrada, quais estão alteradas e qual você vai estimular, porque nem sempre vai estar diretamente refletindo na dificuldade de leitura e escrita, mas sempre pode somar, tá? Então é isso. É muita coisa, né? Estratégias que eu faço para estimular as habilidades de processamento auditivo em crianças de 3 anos. Eu nunca vou falar, olha, essa estratégia de processamento auditivo central. Não, tá? Se você brinca com a sua criança dando um comando auditivo para ela, você já está estimulando o processamento auditivo. Se você pega um objeto e fala para ela, adivinha o que eu tenho na mão, sem olhar, tá? Ó, peguei um objeto aqui, adivinha o que eu tenho aqui na minha mão, tá? A gente usa para guardar dinheiro, para guardar cartão. Você vai associar rapidamente a carteira, tá? É claro que eu não vou usar isso com uma criança de 3 anos, mas eu vou pegar uma bola, eu vou fazer com que ela entenda as pistas que eu vou dar para ela entender o que eu estou falando. E assim eu vou fazendo com objetos, com frases. Isso é processamento auditivo, tá? Eu vou fazendo atividades dentro da idade dela que ela consiga compreender, localizar o som, reconhecer, discriminar, tá bom? Então não tem como eu te falar assim, olha, uma estratégia específica de processamento auditivo. Primeiro a gente precisa entender a hierarquia e em cima dessa hierarquia a gente cria inúmeras atividades na nossa rotina, tá bom? Nossa, temos só 5 minutos, gente, a live vai encerrar. Uma criança de 4 anos com sensibilidade auditiva, sons mais fortes, tampa os ouvidos, não entende algumas ordens, é distraída. Ela pode ter indícios de PAC alterado? Sim, tá, Cláudia? Sim. Inclusive, a hipersensibilidade auditiva, né? É um estudo muito relacionado ao desenvolvimento das habilidades auditivas. Inclusive, solicita dessa criança um exame de imitanciometria, observa os reflexos auditivos,
tá? Que aí você vai ver e vai poder correlacionar com algumas estruturas do tronco encefálico que são responsáveis também por ajudar nessa filtragem de sons intensos, tá? E aí você já pode começar a estimular habilidades de aferência, de entrada nessa criança. Gente, muitas perguntas. Eu vou precisar encerrar, porque senão fecha eu não consigo salvar, tá bom? Bom, amanhã espero vocês na nossa missão PAC 7, tá? E estejam presentes todos os dias para que no final a gente consiga montar esse quebra-cabeça juntos, tá? É com o maior prazer que eu ensino para vocês o que eu estudo e eu aprendo muito mais ensinando para vocês, porque eu vejo o quanto que eu preciso estudar. Então nós estamos juntos nessa, tá? Juntos, vocês me ensinam e eu ensino vocês e assim a gente vai ajudando nossos pacientes, tá bom? Então, até amanhã na missão PAC 7, tá bom? Tchau, gente!